ângulos congruentes? São dois ângulos, né, que apresentam a mesma medida. Olha o meu exemplo. Eu tenho esse ângulo aqui que tem a minha semirreta B, né, até aqui no ponto de origem A, que é onde que fica o ângulo. E eu tenho a outra semirreta aqui C, e esse ângulo entre elas, essa inclinação entre elas, forma um ângulo de 78 graus. Eu tenho aqui a minha outra semirreta D, onde que a origem dela, o ponto, o vértice é o E, e a outra semirreta F, a inclinação entre as duas, o ângulo entre as duas, que está localizado aqui, ó, no vértice E, também é 78. Quando eu tenho dois ângulos iguais, igual aqui é 78, aqui também é 78, e 78 é igual a 78, então eles são ângulos congruentes. Ângulos congruentes, novamente, são ângulos que apresentam a mesma medida, ok? Aqui no nosso lembretezinho fala o seguinte: dizemos que os ângulos BAC e DEF são congruentes. Indica assim. Olha aqui a minha semirreta B, o vértice A, né? C igual a D, o vértice E e a minha reta F, tá? Essa é a representação dela. Quer dizer aqui, ó, que esse ângulo de 78 graus, ele é igual a esse ângulo de 78 graus. Então, eles são congruentes, ok? Eu também tenho, olha, os ângulos complementares. O que são os ângulos complementares? Os ângulos complementares são dois ângulos que, quando a soma deles tem uma medida igual a 90 graus. Olha aqui, dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é 90 graus. Então, olha no meu exemplo. Eu tenho esse ângulo aqui, que mede 27 graus, e eu tenho esse outro ângulo aqui, que mede 63 graus. Se eu somar este ângulo com este ângulo aqui, ó, que é 27 mais 63, é igual a 90 graus. Então, esses dois ângulos são complementares, tá bom? Então, repetindo, ângulos congruentes são quando os dois ângulos têm a mesma medida, são congruentes. E os complementares são quando eu somo a medida de um e a de outro, somando essas duas medidas, se der 90 graus, somando essas duas medidas, eles são complementares. Então, pode ser outro valor aqui e aqui, mas o importante é, se eu somar as duas medidas, tem que dar 90 graus. Se der 90 graus, quer dizer que esses dois ângulos são complementares, ok? E eu também tenho os ângulos suplementares. O que são os ângulos suplementares? Olha só, dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Olha o meu exemplo aqui. Eu tenho um exemplo que este ângulo aqui mede 105 graus e este outro ângulo aqui está medindo 75 graus. Se eu somar estes dois ângulos, olha só, 105 graus mais 75 graus é igual a 180. Deu 180? Sim. Então, esses dois ângulos são suplementares. Lembrando que aqui pode ser outras medidas. O importante aqui para ser ângulos suplementares quer dizer o seguinte: quando eu somo dois ângulos, se as medidas der 180 graus, esses dois ângulos são suplementares. Se eu somo duas medidas de dois ângulos e a soma de suas medidas der 90 graus, quer dizer que esses dois ângulos são complementares. E quando a medida dos dois ângulos são iguais, quer dizer que são ângulos
congruentes, ok? Vou repetir para vocês. Os ângulos congruentes são aqueles quando a medida apresenta o quê? A mesma medida aqui, ó. Quando os dois ângulos têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, se esse aqui é 78, esse aqui também é 78, esses dois ângulos são congruentes, porque as medidas deles são iguais. Agora, olha só, os ângulos complementares é quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, se eu tenho um valor aqui num ângulo e também tem outro valor aqui em outro ângulo, se eu somar essas duas medidas, der 90 graus, esses ângulos são complementares, ok? E tem os ângulos suplementares. Para ser ângulos suplementares, né, eu tenho que somar quando a soma de suas medidas são iguais ao quê? A 180 graus. Ou seja, se eu somar dois ângulos e a medida deles der 180 graus, quer dizer que esses ângulos são suplementares, ok? Vamos para a nossa atividade? Olha só a nossa atividade de hoje. A nossa atividade de hoje, a número 1, fala o seguinte: dois ângulos são complementares quando a soma das medidas é igual a quanto? 90 graus, não é isso? Se o ângulo é complementar, quer dizer que quando eu somo uma medida com o ângulo de um e o ângulo de outro, se eu somar e der 90 graus, quer dizer que os ângulos são o quê? Complementares, ok? Nessas condições, determine o complemento dos ângulos abaixo. Então, olha aqui para mim, na letra A. Eu tenho esse ângulo de 45 graus, não é isso? Aqui no meu exercício. Este ângulo de 45, qual que é o outro ângulo que eu tenho que somar aqui que vai dar 90 graus? Então, vocês vão colocar para mim, somando com outro ângulo de tantas medidas que vai dar 90 graus, ok? Olha a letra B. A letra B fala o seguinte, ó, eu tenho essa medida desse ângulo aqui que é 60 graus. Qual o outro ângulo que eu somo com 60 que dá 90? Então, vocês vão pôr aqui para mim, ok? Letra C. Olha a letra C. A letra C, o ângulo é 25 graus. Qual que é o outro ângulo que eu somo com 25 graus que dá 90 graus? E a letra D, olha aqui, o ângulo aqui é 48 graus, não é? Qual que é o outro ângulo que eu somo com 48 que vai dar 90? Tá bom? Olha o número 2. A número 2 fala o seguinte, ó. Seja A e B, respectivamente, são medidas de ângulos. Quando somados, podem ser ângulos complementares ou ângulos suplementares. O que é o ângulo complementar? O ângulo complementar é aquele ângulo que a soma das medidas é igual a 90. E o ângulo suplementar é aquele ângulo que a soma das medidas é 180, tá bom? Então, é para a gente classificar esses ângulos aqui e somar eles. Então, olha aqui, na letra A. Letra A, eu tenho um ângulo de 30 graus mais 60 graus. Quanto que é 30 mais 60? Eu vou colocar aqui. O valor que der aqui, se der 90 graus, esse ângulo é complementar. Ou se der 180, esse ângulo é suplementar, tá bom? Então, vocês vão somar. A letra B, 135 mais 45, vai dar outro valor aqui. Se esse valor for 90 graus, esse ângulo ele é complementar. Vocês vão escrever na frente, ângulo complementar. Se ele for 180, vocês vão colocar suplementar, tá bom? Letra C do mesmo jeito, vocês vão somar os ângulos e com a resposta aqui, se for 90,
ele é um ângulo complementar. Se for 180 graus, a soma, ele é um ângulo suplementar. Vocês vão colocar na frente, ok? A número 3. A número 3 fala o seguinte: determine a medida do complemento do ângulo indicado em cada item. Complemento quer dizer que a soma do ângulo é igual a 90. Então, olha aqui, na letra A, 56. Qual número que eu somo com 56 que vai dar 90? Aí vocês vão fazer a conta. Qual ângulo que eu somo com 13 graus que vai dar 90? Na letra C, qual ângulo que eu somo com 22 graus que vai dar 90 graus? Qual ângulo que eu somo com 49 graus que vai dar 90 graus? O ângulo que eu falo que vai somar, qual que é o outro número, tá bom? Que eu vou somar com 22, que eu vou somar com 49, que eu vou somar com 56, que eu vou somar com 13, que o resultado tem que dar 90 graus, ok? Na 4, fala o seguinte: determine a medida do suplemento. Suplemento quer dizer que a soma dos ângulos tem que dar 180 de cada ângulo indicado. Então, aqui na letra A, 97 graus. Qual ângulo que eu somo com 97 graus que vai dar 180 graus? Aqui na letra B, 9 graus. Qual ângulo que eu somo com 9 graus, né? Qual número que eu somo com 9 graus que vai dar 180? Na letra C, 55 graus. Qual ângulo que eu somo com 55 graus, né? Qual número que eu somo com 55 graus que vai dar 180? E aqui na letra D, do mesmo jeito, qual ângulo que eu somo com 110 que vai dar 180 graus? Ok? Boa atividade!